Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Olá pessoal, voltei com mais um vídeo de fundos imobiliários para vocês e hoje mais uma vez atendendo os pedidos de vocês, os pedidos que vocês colocam nos comentários dos nossos vídeos. Eu sempre peço para vocês comentarem, dizendo se vocês gostaram do conteúdo, dizendo aquilo que vocês querem ver nos próximos vídeos. E um tema que eu vi que apareceu bastante nos últimos vídeos foi um pedido para falarmos um pouco sobre alavancagem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alavancagem em fundos imobiliários com lastro em tijolos. Então, em fundos de tijolos, não em fundos de CRI. Se você quiser, você comenta aí, por favor, para que possamos fazer aí um novo vídeo no futuro falando de alavancagem de fundo de CRI. Porque hoje é alavancagem de fundo de tijolos. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários na Speech. E agora a gente vai começar esse conteúdo, que é um pouquinho mais técnico, sim, mas o objetivo aqui jamais será falar difícil. É desmistificar este artifício que os fundos imobiliários encontraram para incrementar o nível de rendimento e até conseguir comprar imóveis em cenários mais adversos para captação. Então aproveito, já peço para você curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber informação de quando publicarmos vídeos novos e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos lá, tema de hoje, alavancagem. E olha, eu vou te contar, isso daqui é um tema um tanto quanto polêmico. Mas alavancagem hoje só em tijolos, tá bom? Então, para começar, tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: fundo imobiliário não pode tomar dívida. Isso é verdade. Se você abrir a instrução CVM 472, que é a regrinha que ordena ali como é que deve funcionar um fundo imobiliário, lá no artigo 35, o que fala o artigo 35? Vedações do administrador. Por quê? Porque quem é o responsável pelo fundo imobiliário é o administrador. O gestor sequer é figura obrigatória. O administrador sim é obrigatório e é ele que é responsável pelo fundo. Então, vedações para o administrador, entre as vedações está lá. O fundo imobiliário ele não pode, contrair empréstimo, ele não pode sair adiantando recebimentos futuros para os cotistas, ele não pode fazer isso. Então é por isso que você já ouviu a frase: fundo imobiliário não pode tomar dívida. Mas, lembramos, isso aqui é Brasil, a gente sempre dá um jeitinho. Ele não pode tomar dívida, mas ele pode pegar os recebíveis dele e dar em garantia. E aí, quando ele faz isso, ele consegue fazer uma aquisição alavancada, tá bom? Então, ele pode comprar um ativo sem ter todo o dinheiro necessário para aquele ativo. Por quê? Porque ele tem recebíveis futuros e aqueles recebíveis futuros ficam em garantia para ele honrar mais adiante aquela aquisição. Então, já descobrimos que, olha, por regra, o fundo imobiliário não pode contrair uma dívida, mas ele pode usar os fluxos de recebíveis dele como garantia para fazer uma compra alavancada. A grande pergunta que vem é: por que um fundo imobiliário se alavanca? Então, vamos lá. Vamos imaginar um mundo sem alavancagem, tá bom? Então, você tem lá um imóvel de 100 milhões e ele gera uma renda anual de 10 milhões. O imóvel é de 100 milhões, renda anual 10 milhões. Qual é o cap rate dessa operação? Renda sobre valor do imóvel. Essa é a taxa de capitalização, cap rate. É de 10% ao ano. Esse é um mundo sem alavancagem. Então, quando um fundo imobiliário adquire um imóvel por 100 milhões e este imóvel gera renda de 10 milhões ao ano para ele, a gente fala que essa operação tem um cap de 10% ao ano. Aí vamos imaginar aí que as despesas do fundo consumam aí 1% ao ano, então o cotista vai levar para ele, grosso modo, 9% de dividend yield. Só que aí surgiu, que é super legal, é na bola, o artifício da alavancagem. O que é que o gestor faz? O gestor
investidor, ele decide comprar este imóvel por 80 milhões. Os 20 milhões ficam para depois. Deste modo, o imóvel continua gerando 10 milhões de renda ao ano. Como o gestor pagou isso, pouco importa lá para o locatário. O locatário está pagando o aluguel dele. Ou seja, no fundo, continuaremos a ver a entrada de 10 milhões ao ano de renda. O cap rate desta operação alavancada, lembra? Renda sobre o valor do imóvel, o valor agora é de 80 milhões, os 20 ficaram para depois. Só que a renda permanece a mesma. Este cap agora é de 12,5% ao ano. Partindo do pressuposto que o fundo tenha lá 1% de despesa, esse yield subiu, esse yield não é mais 9 como estava antes. Esse yield já é maior. A alavancagem, ela aumenta o cap rate de entrada, então você tem o cap rate puro e o cap rate alavancado. Então o cap rate alavancado melhorou, o dividend yield alavancado também melhorou. Tá vendo porque você não pode sair por aí simplesmente comparando o dividend yield? Porque você pode estar comparando o dividend yield de um fundo que está limpo, sem nenhuma estrutura de dívida, contra um dividend yield de um fundo que está alavancado. Ou mesmo se você estiver comparando o dividend yield de dois fundos alavancados, aqui a alavancagem foi de 20%, né? Ele alavancou 20% do valor total do imóvel. Ele poderia ter alavancado 5%. E aí esse cap alavancado seria menor. Ou ele poderia ter alavancado 40%. E aí este cap alavancado seria maior. Tanto para menos quanto para mais, impactaria o dividend yield a ser gerado para o cotista. Então, mais uma vez, cuidado com esse negócio de sair comparando dividend yield por aí. Por quê? Porque você pode ficar diante dessa situação. Comparar um fundo alavancado com um fundo que está limpinho, ou mesmo fundos que têm alavancagens que estão em grau diferente. Vimos que o fundo pode se alavancar, apesar da legislação dizer que não, pode se alavancar. E eu te mostrei por que ele se alavanca. Ele se alavanca para entregar ali uma renda um pouquinho melhor. Só que não tem almoço grátis, tá bom? Não tem almoço grátis no mercado. Por quê? Preste atenção. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, pronto, dá para acompanhar. Você tem o cap rate dessa opção que tá, vamos chamar de limpo, e aqui que está alavancado. Vamos imaginar que este fundo tem lá um imóvel, né? Então o imóvel é de 100 milhões, renda anual é de 10 milhões. Esse fundo, ele tem número de cotas, né? Quantas cotas ele tem emitida? Vamos imaginar que ele tem 1 milhão de cotas. Então, a cota patrimonial, vou chamar aqui de VP. Pessoal, eu vou fazer uma conta bem simples aqui, tá? Imaginar que não tem nada no passivo, não tem mais nada no ativo, não tem caixa, não tem nada. Na vida real, tem alguns valores, obviamente, que entram aqui. Mas para facilitar, isso daqui é um exemplo acadêmico. Só tem um imóvel e mais nada. O valor patrimonial aqui é de R$100 a cota. Neste outro caso, lá no ativo, você tem um imóvel de 100 milhões. Então, no ativo, você tem um imóvel de 100 milhões. Só que no passivo, você tem uma obrigação financeira, não tem? Você comprou alavancado 20 milhões. Então, você tem no ativo 100 milhões, no passivo, você tem 20 milhões. Então, você tem, na verdade, quanto? 80 milhões. Para dividir neste número de cotas aqui. Qual é o valor patrimonial dessa cota? R$80. Vamos imaginar que aqui, essa obrigação que você tem adiante, você combinou com o vendedor do imóvel o seguinte: olha, eu te pago esses 20 milhões, você fundo imobiliário, eu te pago esses 20 milhões daqui a 2 anos e a gente vai corrigindo isso por CDI, todo mês corrigindo por CDI, CDI puro, no jargão de mercado, CDI careca. E aí, para facilitar a nossa vida, o CDI tá 1%, tá bom? O que vai acontecer no mês seguinte? O teu imóvel continua valendo 100 milhões, porque lembra, o laudo é anual, então você entrou, marcou ele a valor de aquisição e quando chegar lá no final do exercício fiscal, vamos imaginar que a gente está em janeiro, vai ser só lá em dezembro, é que você vai chamar um laudo de avaliação para ver qual é o valor justo deste imóvel na opinião do avaliador. Mas a nossa obrigação financeira está correndo todos os meses. Então, no mês seguinte, os meus 20 milhões são corrigidos por CDI, 1%. O que acontece? Corrigi isso daqui por 1%. Aumentei o meu passivo. Meu ativo está igual. Ativo menos passivo igual patrimônio. Patrimônio líquido dividido pelo número de cota. O que acontece com o valor patrimonial? Aqui é no mês 1, aqui é no mês 2. Vai para 79,80. E assim vai todos os meses, todos os meses. Aqui tem alavancagem? Não. Tudo mais que constante. Então, só mais uma vez, facilitando o nosso cálculo aqui, meramente acadêmico. Não tem mais nada no fundo. Mês 2,
2, este carinha aqui tá R$100 a cota patrimonial. Então, quando eu tenho uma estrutura que não tá alavancada, meu patrimônio tá tranquilinho ali. Quando eu tenho estrutura alavancada, lembra, eu melhorei o yield? Melhorei, ó meu cap como melhorou. Meu cap alavancado é maior. Só que ó meu patrimônio aqui. Meu patrimônio vai tomando todos os meses. Ele vai tomando um cascudinho ali, todos os meses. Mas, Ricardo, então isso é ruim porque ele tá dilapidando o meu patrimônio. Meu patrimônio tá diminuindo todos os meses. Se o mercado é eficiente, ele tenderia a pagar pela cota algo parecido com a cota patrimonial. Calma lá. Se a compra foi de um imóvel bom, numa boa localização, belo locatário, e ainda que o locatário saia, aquele ativo tem liquidez, um outro locatário virá, quando chegar o laudo de avaliação, o que vai acontecer com o valor desse imóvel lá em dezembro? Ele vai subir. Ele pode subir 10%. 15%. E aí eu vou aumentar o meu ativo. Quando observo estruturas alavancadas, tudo mais que constante para o restante do fundo, a alavancagem vai ali minando um pedacinho do teu patrimônio todos os meses. Aí quando vem o laudo de avaliação, a gente espera ver a devolução disso com prêmio, porque aí faz sentido a gente alavancar. A gente espera que isso mais do que compense. Certo? Entendido? Então, no começo, você vai notar isso. Ah, eu tenho mais renda mensal, não tenho mais dividendo? Eu tenho, só que eu tô alavancado. E lembra, tem a despesa lá no futuro. O fundo imobiliário vai ter que arcar com isso daí. Ter o dividend yield alavancado é legal, né? No começo, eu tenho um dividend yield maior. Tenha consciência que a estrutura alavancada vai obrigar que o fundo lá na frente faça uma emissão, capte recursos para pagar isso. E olha, se ele captou recursos, ele emitiu novas cotas. Então, ele vai aumentar essa base de cotas. Aí ele paga o valor, aumentou o número de cotas, teoricamente, você veria esse yield vir para o yield desalavancado, o yield limpo, que aconteceria no futuro. Só que no começo, você dá o nome que eu gosto de falar isso, você dá essa embelezada na noiva. Você deixa ali todo bonito o yield é a noiva, você deixa todo bonito no começo, mas tenha isso em mente. Todo mês seu patrimônio vai tomando, no mês seguinte isso aqui vai vir mais para baixo, no outro mês mais para baixo, tudo mais que constante. Todo o restante paradinho, porque a tua obrigação está crescendo. E uma hora você vai ter que pagar isso daí. Nossa, Ricardo, eu não sabia disso, eu só vi o yield maior, mas tem o patrimônio também. Então você vai vendo o patrimônio ali, tomando um pouquinho todos os meses. Quais são os tipos de alavancagem que a gente tem? Há 2 tipos de alavancagem. Quais são? Você tem a promessa de pagamento e você tem a securitização. Pois é, promessa de pagamento e securitização. Promessa de pagamento é esse exemplo que eu citei anteriormente. Então você combina com o vendedor o seguinte, ó, o imóvel custa 200 milhões. Eu vou te dar 150 agora, tá aqui, ó. E os outros 50 eu te dou em 36 meses. E o dinheiro tem valor no tempo. Então, daqui a 36 meses eu vou dar 50 milhões para ele? Não. Eu vou entregar para ele 50 milhões corrigidos. Corrigidos por quê? Aí é hora de combinar, é negociação. CDI, IPCA mais 5% ao ano. É hora de negociar. É o que fica acordado entre as partes. A securitização, ela ocorre da seguinte forma. Um fluxo de receitas que este fundo imobiliário tem é colocado como garantia de uma operação destes 50 milhões da seguinte forma. Aqui é um CRI, né, gente? Certificado de recebível imobiliário. A gente já falou sobre isso, já tem vídeos sobre CRIs aqui no canal. Não são os fundos de papel. Sabe os CRIs que alimentam um fundo de papel? Lá o fundo é credor, né? Você pode ter um fundo imobiliário que é o devedor daquele CRI lá que está no fundo de papel. Isso é super comum. Quando você abre os fundos de papel, você vê lá operações de CRI em que o devedor é um outro fundo imobiliário, é um fundo de tijolo. Então, você tem lá, por exemplo, um condomínio logístico. Tem um contrato atípico, 15 anos, né, um belíssimo locatário, multas severas em cima deste locatário. Este fluxo de recebíveis, ele é muito previsível. Então, você coloca este fluxo de recebíveis como garantia dessa operação de CRI. Então, você combinou lá IPCA mais 6% ao ano. Então, esse fluxo de aluguéis, ele vai alimentar o pagamento dos juros deste CRI. E aí, nos eventos de amortização, aí é a hora da verdade. Por que isso aqui é importante a gente saber diferenciar? No CRI, o que é juro e o que é amortização. Aqui é juro e correção monetária. Você tem o IPCA, que é a correção monetária, e o juro, que no nosso exemplo é mais 6% ao ano. Para você fazer o pagamento do juro e correção monetária, eu peguei um fluxo de aluguéis do fundo e coloquei aqui como garantia. Então, este fluxo de aluguéis está vindo pagar isso daqui. Só que
Quando chegar evento de amortização, eu vou ter que fazer uma emissão para poder pagar isso. A priori, eu não poderia utilizar essas rendas para poder pagar isso daqui. Até porque, normalmente, o volume é muito maior do que, a depender do tamanho da alavancagem vis-à-vis o tamanho do fundo, o volume dessa amortização é muito grande. Mas, a priori, você não pode usar este fluxo. O que você tem que fazer? Tem que fazer uma emissão de cotas. Mas imagine o seguinte cenário. Sua cota patrimonial tá 120 e a sua cota de mercado tá R$105. Vai ser muito difícil essa emissão acontecer. Por quê? Porque se você fizer a valor de mercado, colocar essa emissão a R$102, por exemplo, se você colocar 105, as pessoas vão comprar no secundário. Não faz sentido ela comprar na emissão. Aí você vai ter que colocar ali a 102, 103. O patrimonial tá 120, você tá diluindo o teu cotista. Então ficou muito difícil de fazer essa emissão. Por quê? Porque o pessoal vai chiar. É diluição de patrimônio na veia. Lembra que eu coloquei? Foi legal receber o dividend yield maior, né? Tá vendo o risco que você tem? É chegar no momento de pagar a dívida e o fundo ter que fazer uma emissão abaixo do patrimonial. E não adianta você espernear. O gestor não é um malvadão. Chegou a hora de pagar a dívida. Você achou legal receber o dividend yield maior? Não achou legal? Agora tem que pagar a dívida. Ah, tudo bem, Ricardo, não vai rolar a emissão agora. Outra alternativa que o gestor tem, a depender do tamanho dessa alavancagem vis-à-vis o tamanho que o fundo tem, é chamar uma assembleia e falar: então, queridos cotistas, temos uma dívida para pagar, temos uma amortização aí e eu peço vossa autorização para pegar os aluguéis do fundo, que eu teria que distribuir como dividendos para vocês. Um pedaço já está aqui nos juros, mas eu tenho outros aluguéis aqui e eu estou distribuindo para vocês dividendos todos os meses. Só que chegou essa dívida, chegou a amortização. Não dá para emitir abaixo do patrimonial. Então eu peço vossa autorização para diminuir os dividendos, de forma que eu vou pegar este dinheiro, que era receita líquida para ser distribuída, e vou fazer frente à minha obrigação em pagar a amortização. No limite, ele pode inclusive sugerir zerar a distribuição por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, depende do tamanho dessa amortização vis-à-vis o que ele recebe para poder pagar. Então note, olha a encruzilhada por conta do cenário. Ou o cotista autoriza uma emissão abaixo do patrimonial, porque tem que fazer frente à amortização, e aí o PL vai ser diluído. Ou o cotista fala: tudo bem, eu não recebo dividendo durante 2 meses, 6 meses, um ano, aí depende, cada caso é um caso, para poder fazer frente a essa amortização. Há ainda uma outra alternativa. O gestor pode falar: vocês não querem que eu diminua o dividendo, beleza. Vocês não querem que eu faça a emissão abaixo do patrimonial, beleza. Só me resta uma alternativa e não está em minhas mãos. Eu vou lá no credor e vou falar: tem como a gente renegociar isso daí? Rolar essa dívida? Ao invés de eu te pagar agora, daqui a 2 meses quando ela vence, eu te pago daqui a 1 ano. O credor pode olhar e falar: bem, os juros e amortização tá caindo direitinho, porque tem esse fluxo de aluguel que tá vindo, o contrato tá vigente ainda, o locatário tá lá, super bom, saudável, pagando. Bem, eu tô recebendo direitinho aqui, né? Beleza, não tem problema. Só que não tem bobo no mercado financeiro. Este CRI, lembra que eu falei? A taxa era IPCA mais 6. O credor vai falar: então, daqui pra frente, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7. Fora esse fluxo que tinha de recebíveis, a gente tinha garantia ali, não tinha garantia? Tinha, por exemplo, alienação fiduciária do imóvel. Se der qualquer rolo no CRI, o imóvel vai para o nome do credor. Fora isso, tinha um fundo de reserva lá de 2 parcelas. O credor pode falar: agora eu quero um fundo de reserva de 6 parcelas. Você vai ter que arrumar e incrementar o meu fundo de reserva lá em 6 parcelas. Por precaução. Então a taxa agora não é mais IPCA mais 6, é IPCA mais 6,5. E agora o fundo de reserva não tem mais 2 PMTs, 2 parcelas, tem 6 parcelas. Entendeu? Não tem almoço grátis. Qual é o melhor dos mundos? Chegou o momento da amortização, o gestor tem cenário para chamar uma emissão. Ou seja, a cota de mercado está 120 e a cota patrimonial está 105. Eles chamam a emissão a 110, ó que maravilha. Acima do patrimonial, abaixo do valor de mercado. Linda, essa emissão vai passar fácil. Aí ele captou o recurso, paga a amortização, segue a vida. A gente precisa de um cenário desse. A gente viu aí de março de 19, quase 4 anos depois, tem muito fundo de tijolo que ainda não está em condição de fazer emissão, com a cota de mercado muito abaixo da cota patrimonial. E aí fica nessa sinuca de bico que eu expliquei para vocês. Ou retém renda com autorização do cotista. O gestor não pode fazer isso à revelia, o administrador não pode fazer isso à revelia, mesmo tendo a obrigação financeira. Ou retém para poder pagar a dívida, ou faz a emissão abaixo do patrimonial, ou rola a dívida e aí essa dívida vai ficar mais cara. Então, bem, a alavancagem é legal no começo, mas você corre o risco de ter esse tipo de situação que eu te expliquei no momento do pagamento da amortização. Essa primeira parece mais inofensiva, porque eu tenho uma promessa de pagamento mais adiante, mas ela é a que carrega talvez o maior grau de
de incerteza, porque aqui eu já estou pagando juros e correção monetária no meio do caminho. Muitas vezes essa daqui, ela é, no jargão de mercado que a gente fala, um pagamento bullet, ou seja, ele vai ocorrer só lá na frente, tudo. O valor vem sendo corrigido, mas você vai aumentando o teu contas a pagar. E aí lá na frente chega um momento que a conta vem toda de uma vez. E aí eu te pergunto, e se chega este momento num cenário completamente adverso para uma captação, para uma emissão de cotas? Aqui você foi conseguindo pagar os juros e a correção monetária, então, a bem da verdade, o teu principal foi ali ficando para depois. No primeiro caso que eu expliquei, pode ser que você tenha tudo para pagar lá na frente. E o lá na frente pode não ser o melhor dos momentos para este pagamento. Fica esse disclaimer, né, essa observação para você comparar esses tipos de alavancagem. Entendi, Ricardo, entendi. Mas onde eu encontro essas informações de alavancagem? Como é que eu sei que o fundo imobiliário que eu estou investindo ou pretendo investir tem alavancagem ou não? Antes de responder essa pergunta, coloca aí nos comentários se você está gostando desse vídeo. Conhecia tudo isso sobre a alavancagem que a gente está colocando? E se você quiser saber mais alguma coisa, também coloca aí nos comentários que a gente vai colocando aí na esteirinha para vídeos futuros para vocês. Agora vamos lá. Onde eu fico sabendo se o fundo imobiliário tem alavancagem ou não? São dois documentos que eu julgo os principais. O primeiro é o informe mensal. Lá no informe mensal, onde está o passivo, independente de ter valor, independente de efetivamente existir ou não alavancagem, uma obrigação futura no fundo, duas linhas vão estar lá, porque o documento ele é padrão. Então, o valor pode ser zero, mas a linha estará lá. Então, você vai ter uma linha chamada obrigação por aquisição de imóveis. Ou seja, é aquele primeiro caso que eu expliquei, quando tem uma promessa de pagamento futuro. No nosso exemplo, o imóvel era 100 milhões, o gestor pagou 80, 20 ele prometeu, falou, olha, eu te pago daqui a 36 meses. Gente, por óbvio, isso não é da boca para fora, né? Um documento, um instrumento jurídico, ele é feito para formalizar esta obrigação que o fundo tem para com o antigo proprietário do imóvel mais adiante. E você tem uma outra linha no informe mensal chamada obrigação por, não são os CRIs? Securitização. Então você tem a obrigação por aquisições de imóveis e a obrigação por securitização. As duas linhas estão lá no informe mensal, em que grupo? Passivo. Obrigação que tem para o futuro. Fora isso, onde você vai encontrar? Relatório gerencial. O bom relatório gerencial, ele informa quais são as obrigações que o fundo tem, seja por aquisição de imóveis, seja por securitização. A vantagem do informe mensal é que ele é um documento legal, é uma obrigação do administrador informar. Ou seja, é bom aquele número que está ali, está muito bem conferido certinho. O relatório gerencial, o nome já fala, ele é gerencial. Se ele é gerencial, pode ser que tenha alguma adaptação ali, algum valorzinho que o gestor, eu não vou dizer que colocou errado, mas às vezes ele soma, ou às vezes ele abre, e aí fica mais difícil de você identificar, porque fica muito granulado. Mas aí qual é a vantagem do relatório gerencial? Lá no informe mensal, você enxerga a linha cheia. Obrigações por securitização, obrigações por aquisição de imóveis. Quando vence? Não tenho a menor ideia. Qual é o custo dessa dívida? Não tenho a menor ideia. Não tá lá. Aí você teria que esperar os informes trimestrais e anuais. Nas demonstrações financeiras, então, tá tudo aberto. Só que são documentos que demoram mais para sair. O relatório gerencial, ele normalmente é mensal. E lá você encontra, nos bons relatórios que são feitos, o detalhamento. Então tem lá, no relatório gerencial, eu vou chamar de RG, você vai encontrar as obrigações financeiras separadas. Porque o fundo pode ter mais do que uma. Então você vai encontrar as obrigações, a obrigação detalhada. Por quê? Por operação, ele pode ter mais de uma. Com vencimento, então você sabe quando ela vence. Com custo, ele diz se é CDI mais 2, IPCA mais 6, IPCA mais 7, ele avisa. E em vários tem com cronograma de pagamento. Então você consegue ver quanto o fundo tem daquela despesa por ano. Normalmente eles colocam por ano. Ah, nesse ano vai custar tantos milhões, no outro ano tantos milhões. Conforme você vê alguns, isso normalmente é um gráfico de barras, onde a barra está maior é porque tem amortização. Às vezes o fundo comprou agora e ele tem uma carência de um ano em que ele não paga nada. Então a dívida só vai crescendo, vai lá para o contas a pagar, mas ele não tem nenhum desembolso de caixa no começo, mesmo sendo um CRI. Aí não tem barrinha nenhuma nessa obrigação no começo, mas no ano seguinte a barrinha já aparece, então
então é bom ali o fundo já ficar de olho. Aí você olha qual é o fluxo de receita que o fundo tem, para você ver o quanto ele consegue fazer frente para juros e correção monetária. Tudo isso você encontra mais detalhado no relatório gerencial. Mas mais uma vez, a informação é gerencial, então, como ela não é padronizada, cada gestor informa de uma maneira, certo? Use as duas, utilize as duas, tá bom? E por fim, como é que eu calculo o grau de alavancagem? Lembre-se, eu te expliquei que no começo você tem que ter cuidado para sair por aí comparando dividend yield, porque você pode estar comparando uma estrutura limpa contra estrutura alavancada, ou estruturas alavancadas que têm diferentes graus de alavancagem. Como é que eu calculo o grau de alavancagem? É muito simples. O grau de alavancagem sempre vai ser a dívida, e aqui é o saldo devedor. Então não é a dívida do ano não, tá, gente? É tudo que o fundo deve. Aí é legal você pegar o informe mensal, porque lembra, lá tá tudo aglutinado. Não, todas as obrigações por aquisição estão somadas em uma linha só e todas as obrigações por securitização estão somadas em uma linha só. Só que o que está ali é o saldo devedor atualizado naquela data. Como o informe mensal, o nome já fala, ocorre uma vez por mês, então é sempre a posição no final do mês. Ali você tem tudo que o fundo deve naquela data, trazido a valor daquela data. Tudo que o fundo deve. Então você soma as duas linhas, obrigação por aquisição de imóvel, obrigação por securitização, e divide por ativos. Cuidado, eu já vi por aí esse cálculo feito sobre o PL. Qual é o problema de você fazer sobre o PL? É que o PL, ele já está afetado pela dívida. Então ele mostra um grau de alavancagem maior. Mas espera lá, ele já está afetado pela dívida. O que eu tenho que avaliar é quanto eu tenho de dívida em relação a quanto eu tenho de ativos. Vamos usar o nosso exemplo? No nosso exemplo, lá do começo do vídeo, a dívida era 20 milhões. E o ativo tinha que valor? 100 milhões. Meu grau de alavancagem é 20%. Se você fizesse sobre o PL lembra que era 80? Isso aqui iria para 25. Só que o certo é você fazer sobre ativos. Porque aí você, no limite, você faz o quê? Qual é o limite? O limite do estresse para pagar a dívida? Vende o imóvel. Então aqui, o gestor venderia o imóvel, se ele vende o imóvel pelo valor justo, venderia por 100, pagaria os 20 da dívida, sobraria os 80, divide o dinheiro pelo número de cotas, distribui para os cotistas e encerra o fundo. Já vimos situação parecida na indústria. Fundo vendendo imóvel para pagar amortização de dívida, para pagar dívida no vencimento. Só que o fundo tinha vários imóveis, então ele não precisou vender tudo, não precisou encerrar o fundo. Mas ele vendeu. E note como o mercado sabe, obviamente, da situação que o fundo tem. Ele está ali numa sinuca de bico. Não posso fazer emissão abaixo do patrimonial. Mesmo que eu retenha o fluxo, não vou conseguir fazer frente ao tamanho da dívida. Eu precisaria de muitos meses para fazer frente ao tamanho da dívida. Eu vou ter que vender imóvel. Aí ele vai vender o imóvel, aí o comprador fala, eu pago tanto, é o que eu tenho. E aí quando esse fundo fez essa venda, ele vendeu abaixo do valor patrimonial do imóvel. O avaliador tinha dito, por exemplo, que o imóvel valeria 100, só que o fundo só conseguiu vender a 95. Talvez se o fundo estivesse fazendo uma venda num momento em que ele não tivesse com essa faca no pescoço, com a amortização ali batendo a porta, ele conseguisse ter tranquilidade, ele sentaria muito mais forte na mesa de negociação para vender a 110, para vender a 105. Mas como ele tinha dívida para pagar, apareceu a proposta de 95, teve que ser ela mesma. Então é por isso que a gente precisa ter cuidado. A alavancagem é ruim? Não. Se bem feita, ela agrega valor. Toda alavancagem é boa? Não. Já vimos no histórico alavancagens que infelizmente acabaram prejudicando o fundo. É por isso que a gente precisa sentar e alavancar. Uma coisa que eu não gosto em alavancagem, e aí é este analista falando, eu não gosto de alavancagem em que há descasamento entre a correção da despesa contra a correção da minha receita. O que eu quero dizer? Os meus contratos crescem por inflação e a minha alavancagem está lá no CDI. Ah, mas o CDI está baixo agora. Agora. Só que você fez um CRI, um CRI de 10 anos, de 15 anos. E eu não me lembro de histórico que o Brasil ficou com o juro baixo durante 10 anos. Não me lembro. Então eu acho temerário. Ah, mas o gestor disse que vai pré-pagar isso antes. Pré-pagar CRI muitas vezes tem multa, a multa pode ser pesada. Então você teoricamente, para quê? Para você levar até o vencimento. E pode ser que ele esteja numa janela em que pré-pagar seja interessante, mas ele não consegue emitir cotas. Lembra? Cota de mercado está muito abaixo da cota patrimonial, chamar emissão é mais difícil. E aí, ainda que ele quisesse fazer emissão para pré-pagar, porque este CRI específico tem uma multa baixa, ou sequer tem multa, acontece, ele não consegue emitir para pré-pagar. Então eu não gosto. Esse é o meu jeito de pensar, mas eu não gosto de dívidas onde há um descasamento entre ativo e passivo. Minha receita cresce por inflação, eu prefiro ver CRIs que sejam corrigidos por inflação também. Bem, pessoal,
Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre alavancagem. Não esqueçam de deixar a curtida aí, é muito importante pra gente. Assim a gente consegue entender qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam pra gente trazer mais conteúdo desse tipo pra vocês. Até a próxima, um grande abraço.